Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Domingão de feriado e eu aqui gravando. Porque é o seguinte, eu fui viajar esse feriado e eu não costumo, principalmente quando eu vou viajar com a minha família, eu costumo desligar, né, de algumas coisas, principalmente de trabalho, de investimento, eu prefiro desligar. Só que como eu tenho o grupo do WhatsApp, aliás o link tá aqui na descrição, de vez em quando eu dou uma olhada nesse grupo e comentaram de uma venda casada entre o XPLG e o HGLG. E falar, Eric, você vai fazer o vídeo, não sei o que. Eu falei, olha, gente, eu tô viajando, quando eu chegar eu dou uma olhada. Cheguei hoje e comecei a estudar os documentos para poder gravar o vídeo para vocês. Primeiro ponto, até porque na sexta-feira o HGLG ele anunciou o pagamento de 1,10 para esse mês. E aí eu já até recebi no meu direct falando, Eric, você não tinha falado que o rendimento ia cair, que não sei o que, blá 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 blá. Mas aí eu até respondi, gente, obviamente, se não tivesse nenhum não recorrente, o rendimento ia cair. Só que, como teve o pagamento já anunciado de 1,10, então algum não recorrente aconteceu. E está explicado, de fato, aconteceu uma venda casada entre os dois fundos que eu quero explicar para vocês. Eu fiz uma planilha do Excel, para vocês vão entender o motivo por que eu fiz essa planilha. Mas assim, eu quero mostrar para vocês porque foi uma venda casada entre dois fundos, tanto o XPLG quanto o HGLG, porque os dois possuem imóvel um do lado do outro aqui em Duque de Caxias. Eu falo aqui do Duque de Caxias porque eu sou aqui do Rio e você já deve estar cansado de ouvir eu falar de Duque de Caxias quando eu falo principalmente do VILG 11, que ele tem lá o imóvel em Caxias, e eu sempre reclamo da questão da falta de segurança, da questão de roubo de carga, e eles até comentam essa questão das dificuldades desses imóveis. Então, eu vou dar uma resumida aqui antes de entrar nos fatos relevantes. Deixa eu até voltar para mim aqui, para dar uma resumida no seguinte. Um tem um imóvel num pedaço, o outro tem um imóvel 100% do imóvel, o XPLG tem 100% do imóvel aqui, o HGLG tem 100% do imóvel aqui. O que eles fizeram? Cada um comprou 49% do outro e nesse processo destravou lucro. Porque as compras foram feitas com acima do que cada um pagou. Então, tanto o XPLG quanto o HGLG tem lucro para distribuir. Então, os dois fundos que inclusive vinham com problemas para manter o patamar dos pagamentos de dividendo, né? O HGLG era muito mais transparente em relação a isso. Já o XPLG, o relatório é horrível. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre... tem bastante coisa para a gente falar. Então, só para vocês verem aqui do que se trata, né? Então, deixa eu pegar minha setinha aqui. Então, o XPLG, ele negociou por meio com o CSHG logístico, HGLG, dois instrumentos particulares de compromisso de compra e venda de imóvel. Que compreendem negócios jurídicos interligados por meio dos quais o XPlog se comprometeu a adquirir e vender, respectivamente, os ativos detalhadamente abaixo. Aqui, pessoal, só para vocês verem que o texto é muito parecido, dá a impressão que os jurídicos dos dois fundos fizeram o fato relevante igualzinho. Só que tem um ponto aqui do HGLG que eu acho que eu não vi do XPLG, que faz muita diferença lá na frente. Olha só, aqui até no do HGLG, os dois do dia 31, bem como outros instrumentos acessórios que comprometem negócios jurídicos interligados, por meio dos quais o HGLG se comprometeu a adquirir e a vender, no caso, frações ideais dos ativos detalhados abaixo. Então, a mesma história. Então, vamos começar pelo XPLG, que o Cislog Galeão, que é o imóvel do XPLG, que eles colocam aqui que o condomínio Cislog Galeão, localizado no Duque de Caxias, quando eles compraram, ele é objeto de contrato de locação por Mercado Livre, ele foi comprado lá em 2020, e aí eles falam que quando eles compraram, que o imóvel tinha uma taxa de vacância de 74%, eles colocam aqui um ponto que eu sempre venho falando para vocês: apesar da região onde o imóvel está inserido apresentar desafios para locação, principalmente no que tange a disponibilidade de áreas de locação e empreendimentos equivalentes, eles também deixaram de falar sobre a questão de segurança, né? Então eles fizeram várias estratégias para melhorar o condomínio logístico, falando, destacando-se investimentos realizados para a implementação de refeitório, uma área de descompressão dentro do condomínio, bem como a contratação pelo condomínio de transporte que permitisse a locomoção segura entre os seus usuários, entre os pontos estratégicos nas proximidades. Ou seja, eles fizeram um esquema de transporte porque, de fato, pessoal, essa região é muito, muito complexa em termos de segurança para as pessoas. Então, aí eles falam que tudo isso fez com que atraísse mais a clientela, clientes, e isso aumentou a vacância, diminuiu a vacância, na verdade, a ocupação para 93%, que é o atual.
Então, qual que foi a estratégia dos dois fundos? É o seguinte, é uma região desafiadora, eu tenho, é difícil, eles até colocam aqui que, onde que eles colocam aqui? Aqui, ó, competição predatória por aluguéis, porque por a região ter uma dinâmica bem complexa, difícil de alugar, então quem está lá diminui o preço para poder conseguir alugar. Inclusive, até um dos pontos que o VILG, a gente fala bastante porque que o VILG tem, embora o VILG só tenha a questão lá do imóvel também lá em Duque de Caxias, né? E, inclusive, ele vem alugando alguns pontos, alguns imóveis, não sei se isso também chamou a atenção desses dois fundos, talvez, como o VILG não divulga os preços de locação, pode ser que eles tenham feito uma indireta para o VILG aqui também, falando, ó, vocês estão tá jogando o preço lá embaixo para alugar. Então qual que foi a ideia? Então eles têm dois, o região tem, deixa eu até voltar aqui para mim que isso é importante de falar. Então a região tem problemas para alugar. Então quem está lá baixa o preço do aluguel para poder conseguir alugar. Isso gera o que eles comentam como competição predatória. E para complicar por esses dois fundos, eles são concorrentes, porque eu tenho um imóvel do XPLG aqui e o imóvel do HGLG aqui, os dois colados. Então eles são concorrentes entre eles. Então qual que foi a estratégia? Vamos nos unir. Então eles colocam aqui, o Syslog Galeão e o HGLG estando tais ativos localizados um do lado do outro. Então dessa forma a transação envolve, além da compra e venda de imóveis, uma parceria comercial, estratégia e técnica entre o HGLG e o XPLG no âmbito da gestão de ambos os empreendimentos. Olha só, o que isso gera para os dois fundos? Beleza, se vai vir uma empresa alugar agora, bom, vamos ver para qual fundo que talvez ela se adeque melhor. Será que é para o XPLG? Agora, eles não vão poder, eles não precisam ficar disputando entre eles. Eles jogam para um para o outro, porque a partir do momento que jogou para o outro também tem a receita. Então, como é que foi essa negociação? Então, a venda do Skylog, que foi a venda do XPLG para o HGLG, foi 49%. Pessoal, isso aqui eu estou falando vale para os dois, tá? É a mesma situação. O XPLG ele vendeu 49% do Skylog e o HGLG vendeu 49% do São Luís, né? Esqueci o nome. É do Washington Luiz. Não sei por que eu tô com São Luís, é porque o Washington Luiz passa ali do lado que é a rodovia principal. Então o XPlog vendeu 49% desse imóvel, sendo 88 milhões o preço de venda, e aí que as condições de pagamento, né? Pago 44 milhões à vista, né? Nessa data, 28 milhões em 12 meses e mais 22 milhões em 18 meses, 1 ano e 6 meses. Um ponto que eu achei estranho aqui, que normalmente isso não acontece, é que as parcelas serão corrigidas pelo CDI e não pelo IPCA, o que normalmente é o normal desses financiamentos, dessas parcelamentos, é a correção por IPCA, e aqui é corrigido pelo CDI. E aí o HGLG vai passar a fazer integral da participação de 49%, o que dá 0,1 centavo, né, 1,7 centavos por cota. Sendo certo que o XPlog ficará obrigado a realizar uma renda mensal garantida, né, de 24 meses para o HGLG. Isso também acontece no outro fundo. Então, no caso do XPLG, teve uma receita de 17 milhões de ganho de capital, o que dá 59 centavos por cota. Então, essa aqui é a parte de ganho de capital que o XPLG vai poder colocar lá nos rendimentos dele para poder manter os rendimentos. E na compra do HGLG, na verdade, a aquisição do XPLG para o HGLG, que foi o HGLG WL, o Washington Luiz, para também 49%, foi pago 79 milhões. Então, a gente já vai entrar no Excel, eu fiz algumas simulações, na verdade eu coloquei esses dados para vocês entenderem. Então, o HGLG pagou 88 milhões no Skylog e o XPLG pagou 79 milhões, então tá dando 8 milhões de diferença aí nessa compra, mas já a gente vai entender o que isso significa. Então os pagamentos foi de 79, 39 milhões à vista, 19 milhões em 12 meses e 19 milhões em 18 meses. As condições são muito parecidas em termos de prazo, somente os valores que mudam. Então 49% e também tendo uma renda mínima garantida. Tá?
Aqui falando que estima-se que os rendimentos provenientes da receita oriunda dos contratos já venham para o HGLG, para o XPLG, que dá 0,1 por cota, mesma coisa mais ou menos, né? E aí fala da questão dos 5%, né? Então, aqui no fato do... Só para vocês verem, ter uma dimensão aqui dos dois imóveis, eu até peguei uma foto aqui no Street View para vocês verem. A gente pega aqui na parte de Duque de Caxias, né? Se vocês observarem, aqui é o Washington Luiz, aqui é o Galeão, o Rio de Janeiro tá aqui para baixo, tá? Aqui para cima é sentido Minas Gerais, o primeiro Teresópolis, Petrópolis, Teresópolis, então nós estamos falando daqui dessa região muito próximo do Galeão. Então, pessoal, se a gente for pegar, um imóvel é aqui e o outro imóvel é aqui. Dá pra gente jogar aqui, se a gente pegar aqui na mapinha aqui, se a gente pegar esse imóvel aqui é o Cislog, e lá na frente é o outro imóvel, que ele é coberto por árvores aqui, não dá nem pra... Deixa eu ver. Como é que faz pra voltar aqui? Só voltar aqui, né? Se eu colocar o Street View aqui. Aqui. Não, é isso. Aqui, ó. É esse outro imóvel aqui, que tem essas plantinhas por não dá para enxergar direito. Mas a gente observar esse daqui, né? Essa lógica aqui, a gente consegue ver direitinho os dois imóveis, o Cislog Galeão e o HGLG Washington Luiz. E aqui no caso eles falam sobre as compras, né, quando que foi comprada, aqui um ponto que é o que eu falei para vocês que eu não vi no outro fato relevante, estou vendo nesse. Neste contexto, a transação envolve, além da compra e venda de frações ideais dos imóveis, que foi precificada de forma neutra, em termos de rentabilidade implícita para ambos os fundos. Isso daqui eu falei, pô, se tratando de CSHG, eu não duvido. Mas aí a gente vê aqui, então eles falam que, em tese, para os dois fundos deu no mesmo a negociação. E aí eles falam da compra dos imóveis, é a mesma coisa. Só que no caso do HGLG, tem o lucro foi de... Cadê? Aqui, ó. Foi de 20 milhões o lucro nessa operação e dá 61 centavos por cota. Então aqui já está explicando da onde que veio os 1,10 desse mês, né? De onde que ele tirou dinheiro para pagar 1,10. É um lucro absurdo? Não é um lucro absurdo, mas vai manter pelo menos mais uns 2, 3 meses aí 1,10, não tendo mais nenhum ponto. Então eu acredito que aqui está explicado. Mas agora, pessoal, o que eu quero falar para vocês? Vamos para o Excel. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu fiz aqui um exemplozinho. Peguei aqui as situações, o XPLG com o Skylog e o HGLG com o HGLG WL. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu não me convenci daquela situação de que foi igual para os dois fundos. Ainda mais se tratando de HGLG, por que eu falo isso, pessoal? Lembra que eu sempre venho falando para vocês que a vantagem do HGLG ter dinheiro em caixa é que quando surgem negociações de compra, ele tem o poder de barganha na mão dele, diferentemente do XPLG, que o XPLG não tem aquele montante de praticamente 500 milhões em caixa para poder usar para fazer compra. Então, eu fiquei pensando, poxa, quem tem o dinheiro na mão é o HGLG. Então, o poder, a negociação em tese seria melhor para ele. Então, quando ele escreve que está em equidade, achei um pouco estranho. Então, a gente vai aí, se alguém discordar do que eu fizer aqui, pessoal, deixa aqui nos comentários, tá? Isso aqui é uma análise que eu fiz da negociação e como eu acredito que quem se deu bem nessa negociação foi o HGLG. Tá? E o XPLG tem uma parte boa também que eu vou falar mais pro final. Então, pessoal, o XPLG, o Skylog Galeão 57, ele tem uma área total de 57 mil metros quadrados, e aqui o valor de compra. Pessoal, aqui eu fiz um valor de compra, foi difícil chegar nesse valor, porque tanto quando eu fui pegar lá no fato relevante da compra do imóvel, ele comprou um outro imóvel junto, pagou 300 e tantos milhões no total, só que uma parte era terreno e esse imóvel foi desenvolvido, então foi difícil chegar nesse valor aqui. Então eu consegui, com base no que o valor que ele vendeu, tirando o valor do lucro, isso corresponde a 49%, a gente tem ideia de quanto que ele pagou. No caso do HGLG foi mais fácil, porque ele informa no fato relevante quanto que ele pagou, porém eu tive que acrescentar, conforme a gente vê aqui nos documentos, ele fala que teve melhorias no fundo, né? Então eles colocam aqui, ó, quer ver, ó, que o fundo
algum ponto aqui ele fala que eles consideraram o lucro com base aqui, ó. Considerando os custos de aquisição e custos de transação e benfeitorias, isso a gente não tem como saber, então eu tive que pegar, porque o valor, se a gente pegar lá o valor aqui, tava dando um pouco menos de 120 milhões de valor de compra, de aquisição, porque foi incluído esses valores de benfeitorias. Então, só pra gente chegar, o valor de aquisição por metro quadrado dos dois foi muito próximo. Tanto do XPLG foi 2.538, como o HGLG foi 2.508. Então foi muito próximo, tá? E aí eu só peguei 49% de quanto que representa isso para a gente poder fazer o lucro depois da operação. 49% de aquisição de 144, 70 milhões, e 49% de 120 milhões da compra, 59. Bom, então aqui o Skylog vendeu 49% pro HGLG, vendeu a 27 mil metros quadrados, quase 28 mil metros quadrados, que é 49% desses 57, a um preço de 88 milhões. Esse lucro aqui é basicamente os 88 milhões menos os 70 milhões, que é os 49% da aquisição. E esses 3.158 aqui é o preço por metro quadrado que o HGLG pagou no Skylog. Porque é só a gente pegar esse lucro aqui, dividir pela área que ele comprou, a gente tem 3.158. E aí vamos para o HGLG e a operação com o XPLG. No caso do HGLG, Washington Luiz, é um pouco menor, é 48 mil metros quadrados. Ele pagou 120 milhões, o que dá os 2.500 metros quadrados de aquisição. E os 49% da aquisição dá 59 milhões. O XPLG comprou 23.500 metros quadrados, que dá 49%, pagou 79 milhões e teve um lucro e aí no caso do HGLG teve um lucro maior de 20 milhões. Por quê? Ele vendeu mais caro. Olha só, o preço por metro quadrado no mesma região, o HGLG vendeu mais caro do que o XPLG. E aí a pergunta, cadê a equidade nesse negócio? Porque olha só, o HGLG, ele vendeu para o XPLG a praticamente 3.400 reais o metro quadrado. Já o XPLG vendeu a 3.158. Então não teve equidade. E aí que vem o ponto, é o seguinte: se fosse para ter equidade, é só a gente pegar aqui quanto que deu de diferença de área que um pegou do outro. É só a gente ficar aqui, ó, dá 4.400 metros quadrados de área. Se a gente pegar a diferença por preço por metro quadrado, entre um e outro, dá R$ 227 reais que o HGLG vendeu mais caro. Vezes essa quantidade aqui, olha só quanto que, para ter equidade na negociação, olha só, o XPLG deixou de ter de lucro aí para ficar igual, R$ 1 milhão. Mas isso, quando eu falo ficar igual, pessoal, é para ficar na média. Ou seja, para o XPLG subir um pouco o preço de venda para o HGLG e o HGLG vender mais barato. Agora, se fosse para ficar igual, olha só que interessante. Se a gente pegar esse valor aqui de área que deu de diferença, se a gente pegar a diferença do lucro, desculpa, da diferença da venda. Olha só, acho que dá 8 milhões, se eu não me engano, que eu já fiz essas contas antes. Dá 8 milhões. Então, olha só, essa diferença diária para a diferença de preço de pagamento, olha quanto que dá por metro quadrado. Tá dando R$ 1.942 o metro quadrado que o XPLG, nessa diferença, ele vendeu para o HGLG. Ou seja, ele vendeu mais barato para o HGLG essa diferença de preço. E aí, olha só, se a gente fizer o seguinte, se a gente pegar o quanto de fato o XPLG vendeu, que foi 3.158 menos 1.904, dá 1.216 de diferença. Se a gente multiplicar pela área que ficou de diferença, olha só o tombo que o HGLG tomou, o XPLG tomou 5.316 de prejuízo. Conseguiram entender, pessoal? Porque é o seguinte, só para vocês entenderem, isso aqui é a diferença entre o que o HGLG deixou de ganhar, o XPLG deixou de ganhar por causa dessa diferença de preço que ele pagou. Ele pagou 200, quase 300 reais a mais. 200 reais a mais, né? 200 e poucos reais a mais, 227 tá aqui, né? O preço por metro quadrado. Então, na minha visão, o HGLG,
ele se deu bem nessa. Ele saiu melhor nessa transação. Né? Para o XPLG, qual que é a vantagem? É que eu queria falar. Bom, Eric, você só falou da vantagem monetária. E na vantagem tecnológica? Eu acho que o XPLG ele ganha uma vantagem aqui, é ter a gestão do HGLG junto com ele. É ter 49% nos dois imóveis. Na verdade, ele vai ter agora, um ele tem 51,49 e outro ele tem 49,51. Num ele tem o majoritário do imóvel e o outro, o HGLG continua tendo o majoritário. Mas o que eu quero dizer? Primeiro, essas negociações, nenhum dos fundos perdeu o controle sobre o imóvel, porque tanto o imóvel que o HGLG vendeu, ele continuou com 51%, tanto o imóvel que o XPLG vendeu, ele continuou com 51%. Mas o que eu quero dizer? O imóvel que o XPLG vendeu, os 49% para o HGLG, ele tem 49% agora da pátria HGLG junto ali. O que pode melhorar a gestão do fundo, porque a gente sabe que se a gente for pensar em fundo de logística, o HGLG é o top. Quem não queria ter como parceiro o HGLG? Só que na verdade o que eu vejo é o seguinte, o HGLG passou a perna no XPLG. Brincadeira, passou a perna não, mas assim, eu acho que foi bom para os dois fundos, foi uma negociação que para o XPLG também diminui um pouco a exposição nesse fundo, assim como para o HGLG, na verdade no imóvel Duque de Caxias, né? Embora não diminua, porque ele vai continuar com a mesma exposição, mas tem mais uma, em termos de exposição que eu digo, é menos um concorrente ali para ele buscar novos inquilinos e pegar a vacância desses imóveis. E quem se deu mal, na verdade, toda para mim, foi os outros fundos que tem imóvel ali na região, tipo VILG, que agora tem um concorrente duplo, que é o XPLG barra HGLG, HGLG barra XPLG. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais técnico aqui em termos de contas. Se vocês não concordarem com as contas, deixem aqui nos comentários, beleza, pessoal? Então era isso. Espero vocês no próximo vídeo. Aquele abraço.